Olá, galera. Nessa videoaula eu vou passar alguns conceitos relacionados a Git e GitHub para vocês, para que consigamos, né, fazer um vínculo entre o computador a qual você está desenvolvendo e um repositório online no GitHub, né? Só para contextualizar, eh, o Git nada mais é, não é, do que um sistema de controle de versão, né? Você pode adicionar qualquer tipo de arquivo nele. Porém, a gente que é desenvolvedor de software, a gente gerencia, evidentemente, os nossos códigos, né? Já o GitHub, ele é um repositório online que, por debaixo dos panos, ele funciona o Git, ok? É que tem muita gente que confunde o Git do GitHub, né? Mas basicamente, é um repositório que hospeda o outro, certo? E como que a gente vai fazer esse vínculo entre o PC e o computador e o repositório online? Através da criação de uma chave chamada SSH Key, né? Que ela nada mais vem a ser do que uma chave público-privada, né? Que funciona como uma credencial. Eu vou pegar aqui um fluxo aqui mais ou menos. O que ela faz? A gente vai ter um arquivo privado no computador e esse, por sua vez, ele vai ser vinculado ao repositório online GitHub, né? E ele funciona em cima do protocolo SSH, né? Para você conectar, enfim, fazer conexões aí remotas de forma segura e criptografada, beleza? Ah, Tendo esse panorama inicial, a gente vai lá no GitHub. Então, ó, eu vou fazer o login aqui na minha senha. Vou usar o meu GitHub particular aqui, né? Vamos lá. Ele dá essa tela inicial para vocês aqui, porém, às vezes, ele pode ir para o seu profile direto, tá? Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou me conectar aqui, ó. Você vai clicar aqui na tua fotinha e você vai vir aqui, até aqui, ó, Your Repositories, né? E você vai ter todo esse panorama aqui dos seus repositórios online aqui, né? Mas por enquanto vamos deixar isso aqui de lado e a gente vai de novo clicar na fotinha aqui, ó. E a gente vai em Settings, aqui ó, em Settings. Você virá até aqui na parte SSH, né, aqui. E aqui nessa página, você vai listar as chaves atreladas a equipamentos ligadas ao teu GitHub, né? No meu caso, eu tenho esse aqui de casa aqui, as outras eu excluí só por causa dessa videoaula aqui, né? Então eu vou criar uma nova. Porém, o que a gente vai fazer? O GitHub, ele já deixa como se fosse um tutorial prontinho pra gente aqui, ó. Então eu vou clicar esse cara aqui, vou abrir uma nova aba, né? E aí vamos seguir até esse item aqui, ó, gerando uma nova chave SSH. Vou esperar ele abrir um pouquinho aqui, aí ó, né? Você vai descer até essa página, ela é um passo a passo, se você quiser ler depois com mais atenção, é bem bacana o que você tem aqui, mas basicamente para a gente gerar a chave, a gente vai copiar esse primeiro código aqui, ó, e jogar no seu terminal, né? Você pode acessar o command, né, se você quiser, porém eu gosto mais desse outro aqui, que é o PowerShell, que é o mais novo, né? É aqui que tem no computador de vocês também. Ó, vou jogar aqui dentro e colocar o meu e-mail aqui do Senai, né? Ó, no finalzinho dessa chave aqui. E vou dar um Enter. Você vai observando um pouco das mensagens que ele dá aqui, mas basicamente o que ele está falando, ele está dizendo aqui para mim que ele vai criar dentro da pastinha do meu usuário no computador, dentro de uma pastinha chamada .ssh, um arquivo chamado id, etc. aqui, ó, tá vendo? Você só vai dar um Enter, ó, você vai dar um Enter aqui. Ele vai pedir uma senha, mas você deixa em branco. Vai pedir para você repetir, então você dá um outro Enter aqui também. E aqui ele deu a mensagem falando que criou a chave, ok? Como é que a gente confere esse arquivo? A gente vai navegar pelo Explorer aqui embaixo, aqui, ó, e navegar até a pasta do usuário, que dá para ir por esse atalho aqui, né, no meu nome de usuário, e ela vai ficar aqui dentro, tá? Às vezes ela pode não estar aparecendo para você, porque ela pode criar de forma oculta.
Quando acontece isso, você vai clicar aqui em exibir no Explorer, vai vir até aqui opções, ó, e vai ter uma setinha. Então você vai ver aqui alterar opções de pasta e pesquisa. Aí na janelinha que abriu tem uma aba chamada modo de exibição e você vai correr até aqui embaixo aqui, ó, e colocar mostrar arquivos, pastas ocultas. Beleza? Vamos dar um aplicar. E aí ela vai aparecer, caso ela não esteja aparecendo, beleza? Vamos dar 2 cliques nela. Olha só, tá vendo esses 2 arquivos aqui? Esse de cima aqui é a sua chave privada. Isso aqui você não pode passar para ninguém, porque isso aqui é como se fosse a tua senha do banco, beleza? E esse outro aqui é a chave pública. É como o banco vai saber que você é você. Equivalentemente seria isso aí, tá? Eu vou dar 2 cliques aqui para abrir esse arquivo .pub e olha o conteúdo dele, ó. O que você vai fazer? Você vai copiar tudo que está aqui dentro, né? Caso ele não esteja aparecendo para abrir no bloco de notas aqui, é só vir aqui, clicar com o direito aqui e abrir com, né? Ou com o Code ou com o Notepad aí, beleza? Então, beleza, ó. Copiei todo o conteúdo. Agora eu vou voltar até o GitHub, aqui na parte de SSH Keys, e vou clicar aqui, ó, nova SSH aqui, ó. Vou colar dentro dessa caixa e vou dar um nome para ela. Vou colocar Bruno Senai SC. Beleza? Ó, vou adicionar. E o que a gente acabou de criar aqui? A gente acabou de falar assim, ó, este computador aqui, tudo que você vê, agora ele tem um vínculo com o GitHub, né? Onde o GitHub sabe a minha chave pública e ele vai conversar com essa outra chave aqui que está aqui privada, né? Isso, digamos assim, seria o primeiro passo. Agora, a gente vai criar, de fato, um repositório online aqui, ó, né? O que você vai fazer? Primeiro de tudo, você vai vir aqui nos Your Repositories e vai clicar aqui, ó, em New. Você vai criar sei lá, supondo que eu vou colocar aqui, eu tenho essa pastinha chamada Indexos aqui, ó, vou colocar Indexos New, né? Esse é o nome do meu projeto, ó, Indexos New, né? Beleza? Então eu vou criar o mesmo nome para o projeto aqui. E aí todas as suas configurações aqui, ó, eu só vou alterar uma, que no caso esse é público para privado aqui, tá? Por quê? Porque esse Indexos aqui, esse projeto, ele já é um projeto que existe, né? Caso você estivesse fazendo um projeto do zero, que ainda não tem código, não tem nada, aí você recomenda se você adicionar esse add readme aqui, ó, para já começar. Mas como ele já existe, então a gente vai deixar dessa forma. Então eu vou clicar aqui em Private, né, igual eu falei aqui, depois Create Repository. Muito bem. Basicamente a gente vai seguir um tutorial que ele está escrevendo para a gente aqui, tá? Esse primeiro pedaço aqui, ele diz respeito quando você tem um projeto zero, né? Não é o nosso caso. Portanto, a gente vai pegar esse segundo passo a passo aqui. Aonde você vai fazer isso aí? Você vai pegar o teu projeto aqui, né? Para padronizar, eu costumo deixar ele dentro da minha pasta de usuário, né? Eu falo eu como profissional, tá? Ó, eu tenho uma pastinha chamada Git aqui que eu coloco meus projetos tudo aqui dentro. Mas para a gente poder fazer um padrão aí das aulas aí que eu já vi que vocês têm, né? Eu vou deixar aqui dentro do disco local. Eu vou colocar dentro da pasta champ aqui em htdocs e eu vou jogar o projeto aqui para dentro, beleza? Ó, ele está aqui, ó, tá aqui dentro. Só tem um arquivinho, né? Eu vou até criar uma pastinha aqui também, aqui, só para vocês poderem ver. Ó, eu vou criar, sei lá, images, né? Ó, e aí eu vou pegar esse arquivo aqui solto aqui, eu vou jogar lá para dentro aqui, ó, index images. Ó.
Vocês não precisam fazer isso aqui, mas é só um teste, né? Então, beleza. Então, o meu projeto atualmente aqui, esse Indexus New aqui, ele tem uma pastinha com arquivo lá dentro e esse index, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou novamente aqui no terminal, né? Eu vou navegar até esta pasta aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui em cima, vou dar um Ctrl C, e aí aqui no terminal, vou dar um Ctrl V, ó. E lá no comecinho, vou dar um CD, dessa forma aqui, ó. Beleza, agora nós já estamos no diretório. Eu vou apertar CLS para poder limpar o terminal e vou fazer primeiro o que ele pediu para mim ali, né? Que é o que? Git remote aqui? Ainda não. Por quê? Porque a gente ainda não tem um projeto Git nesta pastinha, né? Ó, no momento, ele é só um projeto de software que eu estou fazendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no terminal, ó, e dar um git init. Ó, isso aqui, ele inicia para mim um projeto Git. Agora sim a gente tem um diretório que tem um Git como projeto gerenciador de versões aqui, certo? Ó, ele até criou uma pastinha oculta aqui pra gente, ó, né? E ele criou uma branch chamada master, que essa branch é a principal do nosso projeto, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e dar um git add nos arquivos que estão dentro dessa minha raiz aqui do indexus.io. Vou dar um git add. Primeiro de tudo eu vou adicionar esse index.py aqui, certo? Agora eu vou dar um git add images ali, ó, para ele adicionar também a outra pastinha, certo? E só. Tem dois arquivos, então eu só vou adicionar esses dois caras aqui, né? E agora eu vou dar um git commit. Eu vou commitar as alterações que eu fiz. Quais alterações são essas? As adições dos arquivos, né, iniciais. Então eu vou dar um git m, ó, adição arquivos e vou dar um enter. Beleza? Ó, ele adicionou na master aqui, na minha master local, né? Lembrando que eu estou localmente ainda no meu git aqui, certo? E ele adicionou esses dois arquivos. E agora o que eu vou fazer com esse cara aqui, ó? No momento, né, a gente só tem um vínculo com o Git online, mas eu não tenho nada desse repositório aqui ainda vinculado a este outro local que eu tenho, né? É isso que a gente vai fazer agora aqui, ó. Eu vou pegar, copiar essa linha aqui, certo? E vou executar na raiz do meu projeto local. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou dar um enter. Ó. Isso aqui eu criei um vínculo, ó. Então agora o meu projeto local ele está vinculado com esse outro que eu tinha criado aqui, ó. Beleza? Depois eu vou executar o segundo comando que ele referencia aqui. E agora eu vou dar um enter. Beleza também. Por último, ele tem esse passo aqui, certo? Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu vou dar um git push normal aqui. Tá vendo que ele tem um git push aqui, certo? Mas eu não vou executar do jeito que ele tá falando aqui, só para te mostrar uma coisa, ó. Ó, git push. Ó, o que ele tá falando para mim, ó, é que ele conseguiu enxergar, né, as configurações e tudo mais aqui, porém ele ainda não enxergou qual que é a branch que você está tentando se conectar online, né? Então ele quer que você sete isso nas configurações do seu projeto, do seu repositório, né, local. Então a gente vai copiar essa frasezinha aqui, ó, que está aqui, Ctrl C, e vou jogar aqui, ó, beleza? Ele vai vincular. Ele vai fazer esse vínculo entre as branches, ó. Espera um pouquinho.
Beleza, ó, ele conseguiu fazer esse vínculo aqui e também conseguiu, ó, mandar lá para o GitHub o teu projeto, né? Ó, certo? E agora, o que que a gente faz? Eu só vou dar um refresh, né? Atualizar a página aqui do projeto, ó, que tem esse index new aqui, ó. Vamos ver como é que ficou? Olha lá, ó. Agora eu tenho um projeto totalmente online, beleza? Tá, beleza, vou criar uma outra coisa aqui, né? O projeto agora está vinculado, né? Agora, se os seus amigos fizerem o mesmo passo a passo e vincular o projeto, vai ser da mesma forma, né? Ele vai fazer igual, né? Imagina que você que foi o cara que subiu o teu projeto. Aqui que teu amigo lá que está com o projeto desatualizado vai fazer? Ele vai vir aqui nesse botão code aqui, ó, e ele vai copiar esse carinha aqui, ó, do jeito que está aqui, beleza? Aí supondo que ele queira, né, ele está aqui em Champ e HTDocs, certo? O teu amigo ele ia fazer nessa mesma pasta, porque ela não ia ter, né, esse index new aqui, porque o projeto atualizado, digamos assim, foi você que fez todo o vínculo e subiu o projeto. Ele também faria aqui porque ele não tem no HTDocs o arquivo, certo? Para fins de teste, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no, no minha pasta de usuário e eu vou criar aqui o, o repositório indexus.new na minha pasta de usuário. Eu vou vir aqui, eu vou abrir um outro terminal aqui rapidinho. Ó, e eu vou dar um git clone e colar aquela linha que eu peguei daquele botãozinho verde lá, tá? Lembrando, isso aqui é para quem quer copiar o arquivo que a gente acabou de subir, beleza? Ou melhor, o repositório que a gente acabou de subir. Ó, vou dar um enter. Olha lá o que ele fez, ó. Ele pegou, ó, isso aqui eu estou simulando alguém que vai pegar e fazer uma cópia do trabalho, tá? Ó, ele fez dessa forma aqui, ó. E aqui foi o trabalho que alguém teve que fazer de inicial, né? De criar o repositório online lá. E aqui, quem copiou o trabalho, beleza? Aí ele foi lá na pasta de usuário, ó, e criou. Olha como é que ele faz aqui, ó, beleza? Estou simulando um outro computador, vamos falar assim, né? Tá, agora eu vou fazer uma alteração aqui, ó. Eu vou abrir o VS Code aqui pra gente. Eu vou abrir aquele diretório que está lá na minha pasta de usuários. Que o que eu vou fazer aqui vai ser como se fosse simular o coleguinha que ele não subiu o projeto todo, porém ele tem uma alteração que ele tem que subir, né? Então eu vou lá na minha pasta de usuários, eu vou pegar o index new aqui, ó, tá vendo? Ó, selecionar pasta. Trust, né? Aí ele foi lá e ele criou mais uma pasta, ó, quer ver? Adicionar folder. CSS teste. Vou colocar assim. E aí ele foi lá e criou mais um arquivo também, ó. Um novo arquivo chamado home.py. Ok? Ó, não vai ter nada, só vai ser o arquivo mesmo, ó, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu diretório onde está o projeto, né? Ó, vou dar um cd indexus new, certo? E vou dar um git add css teste, certo? E também a git add home. Olha lá. Agora eu vou dar um git commit, ó. Adição de home e pasta css. Ó. E eu dei um commit, certo?
Agora eu vou subir essas alterações lá para o meu GitHub, ó, git push. Olha lá. Já subiu as alterações. Vamos lá dar uma conferida? Não. Beleza, ó. Então, tá vendo o que ele fez aqui, ó? Ele criou só a home.py, né? Por quê? Porque essa pasta CSS aqui, ó, ela não tem nada dentro, ó. Agora eu vou criar dentro da pasta CSS um arquivo também aqui. Eu vou chamar ele de index não. Vou colocar index.css, ó. Ó. Agora a minha pastinha chamada CSS teste aqui, olha, tem um arquivo, certo? Se eu der um git push aqui, ele vai fazer alguma coisa? Não vai. Por quê? Porque eu tenho que adicionar a alteração de novo, né? Git add, aí sim, CSS teste. Você não consegue adicionar coisas vazias, porque ela tem que ter coisas dentro. Isso aqui é só uma dica que eu estou te dando aqui, tá? Ó, beleza. Agora eu vou dar um git commit novamente, para comitar essa adição. Ó, a adição da pasta CSS teste. Agora eu vou dar um enter. Ó, um arquivo adicionado e agora sim o git push. Olha lá, consegui subir alguma coisa. Então vamos lá dar um refresh. Agora sim, ó. Beleza? Ah, e o outro lá, o principal, né? Lembrando que eu tô com dois diretórios aqui, ó, que eles estão simulando como se fossem dois computadores, né? Um tá dentro da minha pasta de usuários e o outro é o original, que é o champ aqui, ó, né? Ó, indexos new. Ó, você tá vendo que aqui não tá a pasta, ó, certo? Ó, mas aqui o carinha foi lá, adicionou o, o, os arquivos e apareceu aqui online, porém pro outro cara do outro computador lá, não apareceu. Por quê? Porque ele tem que vir aqui no terminal, ó, né? Vou dar um CLS de novo para limpar. Ó, ele tem que pegar e dar um git pull na raiz do teu projeto. Aqui, ó. Tá aqui em champ htdocs, ó. Eu vou ter que dar um git pull para eu puxar lá do repositório online aquelas alterações. Porque online elas estão disponíveis, mas elas ainda não estão aparecendo no projeto lá que tinha sido criado dentro da champ, né? Ó. Ok? Ó, ele baixou alguma coisinha aqui, pegou a listagem de commits, né? E olha só, agora os dois estão iguais, ok? E se esse aqui fizer uma alteração? Mesma coisa, o mesmo processo para tudo. Agora que vocês têm as chaves vinculadas no teu GitHub, entendeu? Beleza? Ah, entrou um novo integrante no grupo. O que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, em Settings e fazer a adição de colaboradores, né? E adicionar aqui, ó. Beleza? Aqui que vocês vão colocar os e-mails de cada integrante. Isso aqui fica pro cara, fica a cargo do cara que criou, evidentemente, o repositório na primeira vez, mas depois, quando as outras pessoas tiverem acesso administrativo, fica por aqui também disponível, né? Mas você muda esse perfil de usuários aqui. Ok? Então, com isso a gente acaba esse tutorial. Pause aí quantas vezes você precisar e refaça. E qualquer dúvida, estamos aí.